Hoje nós vamos falar de concordância. Concordância é um assunto muito abrangente. A concordância, ela está presente praticamente em toda a gramática. O princípio da concordância é o seguinte: há uma acomodação entre os nomes. Quais são esses nomes? Adjetivo, pronome, numeral e artigo. Em relação ao substantivo, ele se acomoda em gênero e número quanto em relação ao substantivo. Aí é o princípio da concordância nominal. Ou o verbo concorda com o sujeito. Esse é o princípio da concordância verbal. Esse é o princípio geral. Agora existem as regras específicas, as regras especiais. Um aspecto importante também a observar é que existem 3 tipos de concordância. Se você entender esses 3 tipos, isso vai facilitar muito para que você entenda as regras, principalmente as específicas. Nós temos a concordância rígida, gramatical ou lógica. É aquela que segue a gramática. Que a gramática dita, a concordância segue. Vejamos 3 exemplos. Vossa Senhoria foi justa. Neste caso, o adjetivo justa, no feminino, está concordando com a forma feminina do pronome de tratamento, Vossa Senhoria. Então, esta concordância é gramatical. Segundo, saíram minha irmã e o namorado, em que o verbo, na terceira pessoa do plural, concorda com os 2 núcleos do sujeito, irmã e namorado, sujeito composto. Terceiro exemplo, todos voltaram cedo, em que o verbo, na terceira pessoa do plural, concorda com o pronome definido, todos, terceira pessoa do plural. Então, estes 3 exemplos são de concordância rígida, gramatical ou lógica. Nós temos ainda um segundo tipo de concordância, chamada de atrativa. Atrativa. Ou seja, a concordância se dá com a proximidade do termo. Então, nós temos aqui, saiu minha irmã e o namorado. Apesar de o sujeito ser composto, mas o verbo pode concordar apenas com o mais próximo, com o núcleo mais próximo, que é a irmã. Aí eu tenho a concordância atrativa. Esta concordância, ela tem regras, ela não ocorre aleatoriamente. Segundo exemplo, muitos de nós descobrimos a solução. Neste caso, o verbo, na primeira pessoa do plural, descobrimos, nós, não concorda com o núcleo do sujeito, que é muitos, mas concorda aqui com o pronome nós, né? O pronome nós leva o verbo para a terceira pessoa do plural, para a primeira pessoa do plural. Então, nós temos muitos de nós descobrimos a solução. Se fosse a concordância rígida, seria muitos de nós descobriram, terceira pessoa do plural, a solução. E o terceiro tipo é a concordância ideológica. Concordância ideológica é aquela que se dá com a ideia, é aquela que ocorre com a ideia que está implícita na oração. Então, nós temos aqui, Vossa Senhoria foi justo, em que o adjetivo fica no masculino, não concordando com a forma feminina do pronome de tratamento, mas concordando com a ideia de que Vossa Senhoria é homem, é do sexo masculino. Segundo exemplo, todos voltamos cedo, em que o verbo, na primeira pessoa do plural, nós, não está concordando com o pronome definido todos, que é o sujeito. Está concordando com a ideia de que este todos inclui nós. Aliás, está concordando com a ideia de que este todos inclui eu. Então, eu mais alguém, todos voltamos cedo.
Esta é a concordância ideológica. Em resumo, nós temos então concordância gramatical, a atrativa e a ideológica. Nós vamos ver agora as regras específicas. Primeiro, vamos falar da concordância nominal.